É um prazer estar aqui com vocês novamente. Gostaria de dar as boas-vindas ao Cimei, que nos vai falar sobre agência, muito bom, do organismo. Vamos ver até que ponto a gente chega nessa agência. Contribuições de Hegel para a filosofia da biologia. Muito bom. Fica à vontade. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cimei. Eu sou mestrando pelo Departamento de Filosofia aqui da FEFELESH. O tema da minha pesquisa é a relação entre natureza e espírito na antropologia do Hegel. Estudando a filosofia da natureza do Hegel, a gente se depara com uma coisa interessante, que é uma reabilitação que tem acontecido nos últimos 20 anos da filosofia da natureza do Hegel, uma redescoberta aí, né? E os autores, pesquisadores que estão liderando essa redescoberta afirmam que tem muitas questões que têm relação e têm similaridade com questões contemporâneas da filosofia da biologia. Então tem acontecido um diálogo ali, um intercâmbio muito interessante entre essas áreas, né? Eu pretendo, com a minha apresentação aqui, falar um pouquinho sobre a filosofia da natureza do Hegel, especificamente sobre organismo, né? Situar aqui a filosofia da natureza do Hegel nesse ponto, né? E mencionar algumas questões da filosofia da biologia contemporânea que mobilizam ou que tocam em questões da filosofia da natureza do Hegel, né? Acho que vale um ponto de prudência da minha parte, que é dizer que eu não estou promovendo nem defendendo nenhuma visão ou uma posição dentro da filosofia da biologia. Vocês vão reparar que esses autores aqui que estão participando dessa redescoberta da filosofia da natureza do Hegel, eles estão dentro do movimento do emergentismo, dessa visão mais holística. Então não é uma defesa dessa posição, mas sim um comentário, um destaque para como questões e pontos da filosofia da natureza do Hegel estão sendo mobilizados nessa discussão. E se tudo der certo, que essa comunicação sirva como um convite para vocês, né, para leitura, para aproximação com a filosofia da natureza do Hegel, né. Eu sei que o nome assusta um pouco, né, mas com um pouquinho de paciência, acho que consegue descobrir coisas muito legais, muito interessantes na filosofia do Hegel. Tá? Então é isso. Eu vou começar mencionando aqui, rapidamente, dando um contexto, né, sobre essa chamada virada dialética na biologia contemporânea, né? Nas últimas 4 décadas, a teoria da biologia presenciou um movimento de reconsideração do organismo de maneira profunda e ampla. As noções de que o organismo é apenas um resultado de seu material genético do meio, ou mesmo a definição do que significa um organismo, têm sido confrontados com o objetivo de propor novos fundamentos para a reflexão da biologia como um todo. Eu vou mencionar aqui alguns filósofos da Universidade de Pádua, na Itália, né, como Andrea Gambarotto e Luca Litterati. Eles identificam essa chamada virada dialética nesse movimento que, em linhas gerais, articula a concepção de interação entre o organismo, munido de seu DNA, e o meio em que vive, em uma relação de desenvolvimento mútuo. A dialética aqui expressa a relação entre um elemento e seu oposto, que na lógica hegeliana é chamado de negativo. Essa relação, quando a gente fala negativo, ela não é de destruição, mas é de negação, de assimilação e superação do outro. Um organismo, frente a um elemento que aparece como oposto a ele, mantém sua identidade como uma fronteira topológica e termodinâmica. Entretanto, esse organismo é afetado pelo elemento contraposto. Há uma assimilação dessa negatividade por parte do organismo no metabolismo e uma superação dessa oposição inicial em uma dinâmica que inclui os dois elementos. Para situar a virada dialética historicamente e conceitualmente, eu vou mencionar aqui 3 movimentos recentes na biologia teórica que podem ser lidos através de lentes hegelianas. Para começar, a gente pode falar sobre a superação do gene como causa primeira do organismo. A visão tradicional de que o DNA determina sumariamente o desenvolvimento do organismo foi combatida pelos filósofos da biologia, Richard Lewontin, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e a Susan Oyama, na década de 1980. O material genético deixa de figurar como a causa fundamental da biologia e passa a ser reconhecido como um recurso, dentro de uma matriz interativa maior,
que envolve tanto o organismo quanto o meio, ambos como sujeito e objeto. A informação que orienta o desenvolvimento do organismo não está pronta no DNA esperando para ser lida, mas é gerada durante o processo de desenvolvimento do indivíduo na interação contínua entre genes, células e fatores físicos e químicos do meio. O segundo movimento que a gente pode mencionar é o acoplamento e a construção de mundos, que contraria a ideia de passividade do organismo em relação ao ambiente. O biólogo Francisco Varela e seus pares demonstram que o organismo, em vez de ser um elemento inerte apenas assimilando o seu exterior, ele enuncia um mundo. Isso quer dizer que ele traz um mundo à tona por meio de sua atividade biológica, sensorial e motora. Organismo e ambiente estão em uma relação de acoplamento estrutural. E em terceiro exemplo aqui de questões contemporâneas, a gente tem a dissolução das fronteiras e a afirmação da agência do organismo. O biólogo Scott Gilbert e o filósofo Dennis Walsh consolidam a relação estrutural entre organismo e ambiente. A constatação de que o meio é um instrutor ativo do desenvolvimento fenotípico leva à redefinição do organismo como holobionte, um hospedeiro macroscópico, juntamente com as comunidades de seres microscópicos como vírus, bactérias e fungos associados a ele, formando ecologias ambulantes construídas no meio pelo meio. É precisamente na aptidão do organismo de se apropriar de elementos externos e subordiná-los à sua própria finalidade que revela essa relação dialética. A autonomia do organismo é reconhecida em sua capacidade de possuir intencionalidade, termo problemático aí, né? E propósitos próprios. Os organismos navegam em seu ambiente respondendo ativamente às condições disponíveis. Para Gilbert e Walsh, é a agência do organismo na sua relação dialética com o meio que constitui, inclusive, a verdadeira força que move a evolução. Então, assim, em resumo, a virada dialética na biologia começa afirmando que os organismos não são ditados por genes, passa pela constatação ecológica de que os organismos constroem o mundo e chega a uma redefinição da identidade biológica dos organismos como redes simbióticas e agentes participantes de sua própria evolução. Porém, não está no escopo dessa minha comunicação aprofundar nessas questões específicas, né? A ideia aqui é esclarecer como que as suas problemáticas oferecem a possibilidade de uma recuperação da filosofia do Hegel. A dialética a que nos referimos aqui remete especificamente ao sistema de Hegel. Como a gente sabe, dialética é um termo cuja concepção varia entre autores, então eu estou mobilizando aqui uma noção especificamente hegeliana. Não apenas usando aqui o silogismo dialético descrito na lógica dele, mas também a como essa dialética orienta a sua filosofia da natureza. Hegel oferece reflexões originais sobre a autonomia do organismo por meio da atividade imanente de se autoproduzir e instituir suas próprias normas. Tais ideias permaneceram marginalizadas desde sua publicação no começo do século XIX, mas nas últimas décadas passam por um processo de reabilitação e estimulam reflexões produtivas entre pensadores da biologia e da filosofia. O objetivo desta comunicação é apresentar algumas contribuições de Hegel para a filosofia da biologia, especialmente sobre organismos unicelulares, para contribuir aqui para o nosso evento, né, e como essas contribuições estão sendo operadas no debate contemporâneo. Então, prosseguindo aqui, eu vou fazer um rápido contexto aqui histórico, né, da discussão sobre o organismo no momento que Hegel escreve a filosofia da natureza dele, né. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o problema da teleologia interna no organismo. Acho que teleologia talvez seja um termo um pouquinho anacrônico, talvez dentro da biologia, tem pessoas que falam teleonomia, mas eu vou usar aqui os termos dentro da filosofia, vocês me perdoem aí se for soar um pouco estranho dentro do campo da biologia. Para compreendermos as propostas de Hegel, é necessário retomar rapidamente o contexto em que sua filosofia da natureza foi escrita. Em 1790,
Kant publica a Crítica da Faculdade de Julgar. Nela, ele conceitualiza o organismo, a forma de conhecê-lo, refletir sobre ele e as condições sob as quais é possível estudá-lo. Kant usa esse texto, em parte, para se posicionar no debate de seu tempo, especialmente a respeito do conceito de Bildungstrieb, o impulso de formação do cientista da natureza Blumenbach. Este impulso de formação, como postula Blumenbach, é um princípio fisiológico para explicar a reprodução, nutrição e regeneração de organismos individuais, com base em observações empíricas das hidras de água doce. Para Blumenbach, esse impulso de formação pertence ao próprio organismo, ou seja, é inerente ao ser vivo uma força que rege seu desenvolvimento. Essa formulação representa um problema para Kant, porque confere uma forma de finalidade ou objetivo próprios ao organismo. No entanto, finalidade própria implica vontade, intenção e, sobretudo, liberdade. Para Kant, a natureza é rigorosamente regida pelas leis mecânicas conforme organizadas por Newton e demonstrada pelas ciências empíricas, enquanto a liberdade é uma dimensão propriamente humana, orientada por finalidades e propósitos morais. Uma planta ou um animal possuidor de propósito próprio contraria a defesa epistemológica que a filosofia de Kant faz do mecanicismo newtoniano. É importante recordar que no século XVIII o paradigma newtoniano era o fundamento de fato para as ciências naturais. O universo e a natureza eram vistos como um mecanismo organizado e mantido pelas leis universais da física. Kant aprecia essa elaboração, pois para ele dispensa explicações metafísicas ou teológicas do mundo. Porém, o organismo, conforme observado pelos cientistas da natureza, demonstra características que contrariam a lógica de um grande mecanismo. Um ser vivo, por exemplo, não se encaixa na explicação de uma sequência causal. O desenvolvimento de uma árvore ou de um animal parece ter como causa a sua forma adulta. Uma causa futura determinando o desenvolvimento de uma semente ou um embrião é um paradoxo para o paradigma newtoniano. Tal paradoxo deixa os empiristas da natureza com duas opções. Ou existe uma teleologia externa, como um autor do universo que de fora para dentro orienta a composição e funcionamento dos organismos, ou existe uma teleologia interna, de acordo com a qual os organismos são dotados de finalidade própria que guia seu desenvolvimento. Apesar de rejeitar as duas alternativas, Kant faz avanços significativos na conceitualização do organismo. Ele afirma que organismos são seres auto-organizados que demonstram causalidade circular. O todo existe para o bem das partes e as partes existem para o bem do todo, ambos produzindo-se como causa e efeito uns dos outros. Aparentemente, é a palavra-chave aqui do Kant, em uma dinâmica de teleologia interna. Tais características separam de uma vez por todas o organismo do mecanismo, uma vez que o mecanismo implica o projeto por um autor externo e uma pré-concepção de suas partes, com o objetivo do funcionamento do todo. Por outro lado, os seres vivos, em suas variações e complexidades, não manifestam projeto exterior e têm suas partes formadas mutuamente em relação ao todo. Kant conclui que, apesar das aparências, não se pode afirmar definitivamente que organismos possuem finalidade própria. Quem atribui a teleologia aos seres vivos é o humano que os observa, porque essa é a maneira segundo a qual sua cognição é capaz de explicar tais fenômenos. Acho que é um pouquinho do que o professor Oswaldo comentou ontem, A proposta de Kant não foi harmoniosamente bem recebida, nem por cientistas da natureza, nem por filósofos. Se no campo da empiria, cientistas alemães como Boerdach e o Treviranus prosseguiram para fundar o que hoje a gente conhece como biologia, no campo da filosofia, alguns autores viram a necessidade de conceber uma filosofia que considere a vida como categoria autônoma e a natureza como parte ativa da reflexão do humano e do mundo. Então, feito aqui essa contextualização histórica, vamos falar um pouquinho na prática aqui do Hegel
e o organismo como silogismo vivo. A posição de Kant foi vista como hesitante por jovens filósofos que, ao presenciar os desenvolvimentos das ciências empíricas, viam grande potencial de integrar suas descobertas às reflexões filosóficas, rompendo com a filosofia kantiana e o paradigma newtoniano. O primeiro a fazer essa ruptura foi um filósofo chamado Schelling, ao tomar a natureza como elemento central da sua filosofia. Para ele, a formulação de Kant está correta, mas faltou conferir à teleologia interna a dignidade ontológica constitutiva não só dos organismos, mas de toda a natureza. Para Schelling, o universo é um grande organismo em desenvolvimento, do qual todos os elementos e fenômenos fazem parte, inclusive o ser humano. Tudo que existe expressa as forças da teleologia interna que move o universo, desde as partículas atômicas até a matéria inorgânica, até os seres vivos. A filosofia da natureza de Schelling foi bem recebida pelos cientistas, mas, para o seu colega ali contemporâneo Hegel, o Schelling cai em um vitalismo místico, que atribui vida e razão a tudo que existe no universo sem o devido rigor e desenvolvimento lógico. Dessa forma, Hegel articula ideias de Schelling à sua maneira, em um sistema rigorosamente lógico, imanente e dialético. Hegel propõe uma noção de natureza como desenvolvimento não histórico ou temporal, mas conceitual. Não existe aqui, quando a gente fala de Hegel, uma noção de evolução das espécies, mas um pensamento especulativo sobre a estrutura ontológica da natureza, desde a matéria inorgânica até os seres vivos. Esse desenvolvimento conceitual, por não ter relação temporal, acontece de modo simultâneo. Hegel afirma que há no universo uma razão inconsciente. Ele não quer dizer com isso que existe uma consciência pensante nos objetos naturais em geral, mas fundamentos lógicos de acordo com os quais o universo se desdobra em desenvolvimento. Essa razão lógica é o silogismo dialético, cuja formulação tem 3 momentos: a universalidade, a particularidade e a singularidade, que a gente vai articular agora no nível do organismo unicelular. Inicialmente, uma célula tem uma norma interna como universalidade, que é, como de todo ser vivo, permanecer viva. Essa norma determina o ser vivo, porém, a célula possui uma contradição interna. Sua essência não condiz com sua existência. Isto é, a existência concreta da célula está em constante ameaça por necessidades fisiológicas ou a decadência de seus próprios processos vitais, que contrariam a sua determinação de permanecer viva. A existência finita da célula nega a sua essência de permanecer viva. Essa contradição é uma falta, como a fome termodinâmica e a entropia, e demonstram a negatividade contida na própria célula. Impulsionado pelo esgotamento desses seus recursos, o organismo rompe seu isolamento e age na direção do exterior para preencher sua falta. O organismo é a inquietação de agir para se manter vivo, e a contradição interna é precisamente o que separa a matéria inorgânica, que é sempre idêntica a si mesma. Então tem uma clivagem aqui sobre essa relação da diferença interna ali, de essência e existência que marca o organismo. Né? No gesto da exteriorização, a célula se depara com a particularidade da alteridade do ambiente. Para a célula, o meio é uma oportunidade de nutrição. Ela não respeita o limite de seus objetos e se apropria deles. O outro é um elemento a ser subjugado para que a célula recupere os recursos essenciais que a mantêm viva. A destruição da forma do outro torna seus nutrientes disponíveis para que sejam preservados na célula como recursos, como a própria constituição do organismo. O terceiro momento é a consolidação da dinâmica entre a célula e o meio como um sistema de sobrevivência que é o metabolismo. Ao consumir o outro para preencher sua própria falta, o organismo restaura seus processos biológicos e põe a si mesmo no mundo como um indivíduo vivo e autônomo.
a célula tem uma finalidade própria de manter-se viva e age para efetivá-la. O organismo, por meio do metabolismo, transforma a oportunidade contingente de nutrientes em necessidade interna de manutenção da vida. Esta breve reconstrução do silogismo vivo oferece uma base para que a gente possa agora mencionar duas discussões nas quais a contribuição do Hegel para a filosofia da biologia contemporânea são importantes. Tá? Acho que a primeira delas aqui é falar um pouquinho de autopoiese e adaptividade, né? Então aqui, em um artigo publicado em 2005, o filósofo Ezequiel Di Paolo faz uma revisão crítica do conceito de autopoiese que foi formulado por Humberto Maturana e Francisco Varela na década de 1970. Segundo Di Paolo, a autopoiese postulada como fundamentalmente mecanicista contém aspectos de teleologia interna que não foram reconhecidos pelos autores. Di Paolo articula que a autoprodução do organismo só pode ocorrer caso seja aliada a uma dinâmica de adaptividade, o termo em inglês adaptivity, no sentido de que é necessária a agência do organismo para que a produção de sentido, sense-making, ocorra, para além das reações físico-químicas, né? Então, aqui acho que tem uma citação interessante do Di Paolo, que acho que vale a pena destacar aqui, que é a seguinte: a regulação paramétrica como transporte ativo por meio da abertura e do fechamento seletivos de canais iônicos é amplamente difundida em organismos unicelulares e constitui um dos exemplos mais comuns de controle das condições de troca física entre o organismo e o ambiente. Formas mais sofisticadas de controle envolvem a célula como um todo, como no deslocamento em direção a regiões do meio ricas em nutrientes, na formação de biofilmes protetores ou na projeção de pseudópodes para englobar outra célula por fagocitose. Cabe ressaltar que a natureza do acoplamento físico é sempre totalmente ditada pelas leis da física. Uma célula não pode simplesmente alterar as leis de reação e difusão, mas o que é dado ao organismo é o controle paramétrico dessas leis por meio de sua influência sobre as restrições da dinâmica de acoplamento. Fim da citação. Aqui a referência filosófica principal do Di Paolo nesse momento é a fenomenologia do Hans Jonas. Entretanto, em desenvolvimentos recentes, o Andrea Gambarotto, que eu mencionei inicialmente, trabalhou juntamente com o Di Paolo e com o filósofo da biologia Matteo Mócio, e eles juntos demonstram que a adaptividade orgânica manifesta a fundamentação lógica e ontológica rigorosamente definida pela teleologia hegeliana operando no nível molecular. Então esse é um ponto aqui, um exemplo de uma discussão, né, contemporânea. A próxima é falar um pouquinho mais sobre a autonomia do organismo contra o determinismo genético, né? No livro Organisms, Agency and Evolution, publicado em 2015 por Dennis Walsh, ele critica a chamada fragmentação do processo evolutivo entre o espaço genotípico, com sua causa na herança genética, e o espaço fenotípico, com sua causa no desenvolvimento como implementação do código genético. Aqui, o gene é o elemento comum que une as duas esferas. Para a filósofa Francesca Michelini, juntamente com Gambarotto e Letterati, a crítica de Walsh foi antecipada conceitualmente por Hegel. O determinismo genético seria uma tradução mecanicista da teleologia externa, na qual o gene é quem programa sumariamente a constituição e o desenvolvimento do organismo. Porém, em termos hegelianos, o gene seria considerado como um recurso, uma particularidade, que o organismo mobiliza para efetivar sua norma essencial e se preservar vivo. O organismo, em seu desenvolvimento e agência, subordina também o próprio material genético para preservar a vida. E aqui tem uma citação do Walsh, também que acho que vale a pena destacar, né? A RNA polimerase lê a sequência de nucleotídeos e constrói um RNA mensageiro precursor correspondente, o que leva, por fim, à construção de uma proteína composta por uma sequência enovelada de aminoácidos.
mas o fato de o DNA ser um código não garante seu controle sobre o fenótipo, assim como o fato de o alfabeto ser um código não lhe garante um controle privilegiado sobre a poesia. O fato de o DNA ser um código não contribui em nada para sustentar a metáfora do programa genético como um software de computador. A geração da forma é tanto genérica quanto genética. O papel dos genes no controle da forma muitas vezes só pode ser compreendido no contexto dos sistemas físicos extragenéticos, dos quais eles participam. Atribuir o controle da forma apenas aos genes é subestimar a complexidade da vida. Né? Então, acho que já dá para a gente ir para a conclusão aqui, para a gente fechar. No início do século XIX, Hegel defendeu a autonomia orgânica, postulando a teleologia interna contra o paradigma mecanicista que reduzia a natureza viva a autômatos, imbuídos de finalidade por um agente externo. Com o desenvolvimento da biologia, muitas descobertas mudaram a nossa maneira de compreender a vida. Entretanto, reflexões contemporâneas argumentam que a maneira como assimilamos as constatações empíricas ainda está impregnada por traços mecanicistas sem que haja uma justificativa científica de acordo. Porém, é importante destacar, e acho que essa é uma das frases mais importantes aqui dessa comunicação, é importante destacar que nem o Hegel, nem os autores mencionados aqui de Pádua e outros comentadores negam ou rejeitam a explicação do organismo por meio de fenômenos físicos e químicos, uma vez que são seres constituídos de matéria e situados no mundo. O problema central para Hegel é que o organismo, enquanto ser vivo, não pode ser reduzido a causas e efeitos cegos das leis mecânicas. Existe uma dimensão do organismo que escapa à física, mas que a biologia deve capturar, que é precisamente a vida. Hegel afirmou, e esse é o sentido que encoraja a reabilitação de sua filosofia da natureza, que o organismo tem em si a determinação de permanecer vivo e que ele usará todos os recursos à sua disposição para alcançar esse objetivo pelo maior tempo possível. Formas de vida em diversas situações e complexidades demonstram esse princípio de maneiras próprias. No nosso caso, o organismo unicelular, por meio do metabolismo, seja na troca termodinâmica ou nos processos, seja na troca termodinâmica ou nos processos de autorregeneração, age para preservar a sua existência, subjugando o exterior ao seu propósito e se colocando no mundo como um agente autônomo. Esse processo abrange a agência do organismo, seu material genético, sua constituição física, seu ambiente, entre outros, em uma matriz complexa em que todos os aspectos devem ser considerados. Buscamos, então, com essa comunicação, apresentar o argumento de que o mecanismo físico-químico não é o autor da vida, mas um recurso mobilizado e subordinado pelo organismo para realizar sua própria preservação. Ao demonstrarmos que a célula consome seu exterior para pôr a si mesma, revela a efetiva agência do organismo. Esta autonomia irredutível do ser vivo é o verdadeiro sentido da máxima de Hegel, em que a teleologia é a verdade do mecanismo. Essa apresentação que eu tinha para fazer, eu vou deixar aqui no último slide algumas recomendações bibliográficas, caso vocês queiram, se interessem em procurar uma parte desses pesquisadores que estão participando ali dessa reabilitação da filosofia na natureza do Hegel em contato direto com a filosofia da biologia, né? Vocês podem ver que tem coisas muito recentes aqui, tem um dos textos que eu estava lendo, o autor acabou de publicar no ResearchGate 2 semanas antes, então é uma coisa que está pegando nesse momento, espero que interesse a vocês. E acho que é isso. Obrigado.
Muito obrigada. A gente já tem uma mão, 2, 3. Tá, mãos. Bom dia, Cimei. Obrigado pela apresentação, parabéns. É muito interessante. Eu particularmente venho de uma tradição de filosofia da ciência analítica, então não tenho muito contato assim. Então eu tenho 2 perguntas, uma mais direta sobre o Hegel e uma mais metafilosófica assim. Primeiro, você coloca lá no Hegel a questão da teleologia. E acho que a biologia fala de teleologia sem problema nenhum. A diferença só que é uma teleologia naturalizada. Qual que foi o grande insight do Darwin? Mostrar que processos puramente aleatórios e mecânicos dão um resultado não aleatório, adaptativo, e a vida é isso. É como que processos aleatórios mecanicistas geram um resultado não aleatório, adaptativo, capaz de se reproduzir. E tal. Então, esse é a grande ideia do Darwin, é a grande significação do Darwin. E me parece que é justamente esse o ponto que o Hegel para ali, né? E ele é um autor que escreveu antes do Darwin. Sim. E você colocou ali a última frase dele, a vida está além dos processos mecânicos e tal. E o que é esse coisa a mais? Porque me parece que ele inescapavelmente acaba caindo num vitalismo. Né? Esse coisa a mais que ele chama de vida parece algo meio místico, um vitalismo. Eu não sei, me parece que Hegel não contribui em nada tendo em vista as contribuições posteriores do Darwin. E minha segunda pergunta, que é mais metafilosófica, é no sentido de que o sistema filosófico do Hegel, eu entendo muito pouco, mas eu entendo que ele é bastante complexo, tem uma metafísica profunda, uma epistemologia profunda. E qual que é a validade da gente extrair uma ferramenta específica, por exemplo, a dialética, que ela está inserida dentro de uma malha conceitual muito mais ampla, extrair essa ferramenta conceitual desconexa de toda a sua malha conceitual, que é o sistema filosófico do Hegel, e tentar aplicar ela numa filosofia da biologia naturalista, numa filosofia da biologia do século XXI, numa filosofia da biologia com todos os avanços, como que você vê se é frutífero, se é válido? Eu imagino que sim, mas como que você justificaria essa retirada desse aparato conceitual, sem a sua malha conceitual epistemológica, ontológica, que é bem rica e bem extensa do Hegel, assim? Tá bom. Acho que falando sobre a primeira questão, né, sobre a contribuição original do Hegel ali para o momento dele, né, acho que eu tentei colocar um pouquinho o contexto em que o Hegel está escrevendo a filosofia da natureza dele, né. A gente tem ali um paradigma newtoniano mecanicista predominante, né, em que naquele momento você não vê um organismo vivo como autônomo, né, como um ser vivo por ele mesmo. Você entende ali em geral esse organismo como sendo projetado ou por Deus, né, ou, no caso do Kant, ele fala, cara, a gente não tem uma capacidade de entender por que esse organismo não funciona como uma máquina. Né? Até aquele momento, os cientistas empíricos ali tinham a ferramenta conceitual para analisar o organismo, era o paradigma de máquina. Então eles olhavam aquele organismo e tentavam entender como se fosse abrir um relógio e ver, cara, essa peça aqui encaixa aqui, provavelmente porque Deus, um autor do universo, fez esse organismo dessa maneira. Então ali a sacada desse movimento ali do Schelling e depois com Hegel é de você conferir essa autonomia da vida ao próprio organismo sem recorrer a nada além dele. Isso talvez para a gente hoje soa como um dado, né? A gente fala, cara, a gente não vamos discutir aqui dentro do ambiente científico que força externa projetou tal célula. Né? A gente está olhando para ela, entendendo ela como um ser autônomo. Né? Então, assim, a ideia ali, acho que um insight histórico, pelo menos, né, falando sobre esse momento histórico que o Hegel está falando, é você atribuir essa autonomia ao próprio organismo. Né? Agora, como que isso está sendo retomado hoje, né, é uma crítica desses autores contemporâneos de que esse estigma mecanicista não foi completamente expurgado cientificamente. Não quer dizer que não haja mecanismo. A gente está falando disso o tempo todo aqui. Né? Muito bem estudados, a gente está descendo no nível nano aqui para entender processos muito caóticos ali, muito difíceis de acessar, mas que tem uma explicação física sobre eles. Né? Não é uma negação disso, né? Mas acho que entender como que isso compõe esse organismo. Né? Acho que é como que isso contribui para o entendimento do organismo sem negar essa parte do mecanismo e ver
como que isso tem alguma impregnado ainda dessas noções de mecanicismo. Acho que um último exemplo que eu dei aqui, é a questão de entender o DNA como um programa de software, né? Que é uma visão que acho que hoje a gente já questiona um pouco mais, né? Mas por algum tempo ela foi vista como o DNA, que é uma instrução, ela é executada e a execução dela resulta no organismo, né? Então essa leitura, ela é criticada como uma leitura mecanicista. Você lê dessa forma, você está entendendo o DNA como um autor externo do organismo. Apesar dele estar ali fisicamente, faz parte do organismo, mas conceitualmente ele é algo que determina como esse organismo vai ser constituído, como ele vai funcionar. E despreza todo o processo e o desenvolvimento e todas as variáveis que compõem esse processo, né? Então acho que é um pouco um exemplo aqui, né, de como essa visão não é um copia e cola, né? Acho que é mais o espírito da crítica do pensamento do Hegel e como que ele pode dar uma base teórica, uma fundamentação para essas questões que a gente tem hoje em alguns ramos da filosofia da biologia, né? Acho que essa primeira pergunta, acho que eu responderia assim, né? E a segunda, você falou sobre como a gente, qual é o lucro que a gente tem em mobilizar um sistemão pesado, difícil do Hegel, né? Eu acho que assim, isso é um debate dentro da tradição hegeliana, né? Acho que até no século passado existiam algumas linhas de pesquisa que tentaram desmembrar o Hegel, né? Tipo, vamos fazer um Hegel sem metafísica, vamos fazer um Hegel sem aquilo, gostei dessa parte que eu corto e uso ela. Então, assim, foi operado de várias maneiras e hoje a gente está criticando muito isso, né? A gente está vendo que você perde muita coisa porque o Hegel compôs o sistema para ser uma peça única, fechada, onde tudo se integra, né? Então, assim, a gente pode dizer que o Hegel ele tem uma base lógica onde todas as áreas do sistema dele estão apoiadas. Então, assim, processo da filosofia da natureza, política, estética, qualquer outra coisa, você precisa estar ancorado em umas certas bases fundamentais lógicas da filosofia dele. Então, assim, o que esses autores contemporâneos fazem não é recortar esse pedacinho. Então, demanda um pouco essa imersão no pensamento do Hegel e ver como que isso pode contribuir para o que a gente faz hoje, né? Acho que o Hegel, em geral, ele é visto como um cara que tem uma inspiração de encadeamento lógico, então essa é uma arquitetônica da obra dele, né? E como que a gente pode entender esse pensamento para inspirar formulações e maneiras da gente investigar e responder questões filosóficas hoje também. Então, assim, o que qualquer um dessas pessoas aqui falaria para você a gente não está recortando a filosofia da natureza, nem um silogismo ali, nem uma parte lógica. A gente está entendendo, concebendo o sistema dele e vendo como que ele contribui, como inspira o nosso pensamento hoje, né? E acho que o Hegel tem muitas leituras originais. Muitas delas foram até recusadas na época dele, a filosofia da natureza foi completamente ignorada, tanto pelos jovens hegelianos ali da época, né? Porque a gente está num paradigma profundamente newtoniano e o Hegel está falando sobre teleologia interna. A pessoa falou, não, deixa quieto, isso aqui não é legal agora, e aí a gente está recuperando isso só agora, né? Então ele tem umas especulações originais que a gente está vendo e descobrindo ainda hoje, né? Então, respondendo a sua pergunta, seria isso, seria não desmembrar o sistema, seria entender a proposta ali arquitetônica e se inspirar e ver que questões contribuem para o nosso diálogo de hoje em dia. Ótimo. A gente tem um desafio agora, a gente tem 3 perguntas e 2 minutos. Então vamos fazer em bloco, e aí... Tentar ser breve. Eu fiquei curioso por uma palavra, metabolismo, que você usou, você falou, você encontrou no Hegel, eu queria saber, porque o Marx fala de metabolismo social e não me falam que é do Hegel que ele tirou, então eu fiquei curioso, porque... Ele tirou muita coisa do Hegel, então provavelmente... Não, metabolismo é uma leitura mais original de estudantes, pesquisadores da biologia, né? Eu tentei aqui fazer uma aproximação, quando dou o exemplo do organismo unicelular, né? Mas a dinâmica do metabolismo ela é muito fácil da gente expressar esse silogismo, essa dialética da filosofia que o Hegel coloca nos moldes do organismo. Então, vários desses autores fazem isso, né? Então é uma expressão muito clara
desses princípios e poderia até ir além, né? Estudando aqui para esse texto, eu vi, por exemplo, o caso do micoplasma, que seria um exemplo fantástico para falar do silogismo vivo do Hegel, né? Mas eu, como não tenho muita propriedade, eu falei, acho que vou deixar para um próximo momento futuro, mas essa questão do metabolismo, a gente consegue traduzir bem claramente essa dinâmica do Hegel, da relação do silogismo ali, da universalidade, do eu com o outro, e como ele assimila, e como essa dialética chega na singularidade dos dois, né? Exatamente, o organismo subordinando o exterior, e aí você tem um acoplamento dos dois, chegando nessa relação mais ampla, no qual o organismo ele internaliza esse exterior para permanecer vivo. Bem legal, Simei, gostei bastante. Eu acho que assim, cabe muito esse debate de filosofia e biologia contemporânea com temas históricos, inclusive na teleologia. Eu tenho visto na filosofia da biologia teleologia como termo guarda-chuva mais geral. Depois tem gente que vai... Mas é o termo que eu tenho visto. Que bom. Bom, várias coisas, mas para falar uma coisa pelo horário, quanto ao exemplo de silogismo vivo que você trouxe, eu me perdi um pouquinho, porque ele faz intervir célula, entropia. Esse exemplo não é dado pelo Hegel. Não. Ah, tá. E Não. quem formulou isso como enquanto tal? Então, a gente tem aqui, nesses comentadores, essas aproximações unicelulares, né? Eu acredito que a gente tem aqui a Michelini e o Gambarotto, eu posso depois te passar. Tá, foi um dos novamente. comentadores em particular que formulou o silogismo. Tá, acho que eu tinha perdido. Isso, Legal. E aí eu peguei, eu também desenvolvi um pouquinho mais para trazer de uma maneira mais simplificada para vocês. Mas Tá. É o desafio do Schrödinger, né, na palestra de 1943, que ele publica em 44. Como é que a vida pode dar conta da entropia e tal. Sim. Legal, obrigado. Não, eu só queria comentar, quer dizer, minha visão é parecida com a do Lucas, digamos assim, né? Mas há de se reconhecer que hoje em dia, na filosofia da biologia, existe uma grande, né, corrente que vai nessa direção que você está mencionando, né? Acho que as palavras emergentismo é uma palavra-chave que você mencionou, mas outra palavra-chave também que não sei se você tem muita familiaridade é a síntese estendida, que é também uma interpretação da teoria da evolução, vamos dizer assim, que acho que vai muito próximo dessas tendências que você está colocando, né? Me parece. Sem comentários? Acho que é isso, acho que é um desafio a gente tratar do Hegel assim para não iniciados tão rapidamente, então quem quiser continuar conversando, a gente pode trocar textos, aí, trocar mensagens, por favor, vamos conversar no cafezinho aí, e a gente segue, e obrigado pela atenção e pelas perguntas, valeu. Muito obrigada.